de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Coisa fácil de encontrar é alguém com as contas no vermelho. Para muita gente, esta frase cai não como uma luva, mas como um pesadelo. Sempre sobra mês no fim do meu salário. Olha, quando essa situação acontece num mês ou em outro, até que dá para levar. Mas é difícil qualquer orçamento ficar de pé se as contas estiverem sempre em atraso. Porque aí, Gesiel, tudo fica mais difícil. Primeiro, os juros por atraso no pagamento não estão para brincadeira. E você pode ter dificuldades ao fazer um crediário para comprar uma coisinha nova para casa ou mesmo para dar um presente a alguém. A situação fica dramática agora no final de ano, época dos presentes de Natal. É triste quando a pessoa quer comprar uma lembrança e não pode porque está, como se diz, com o nome sujo na praça. Mas existe esperança. Estão em andamento mutirões de renegociação de dívidas. Os principais são o Feirão Serasa Limpa Nome, que vai até esta sexta-feira, dia 29. E o Feirão SPC Brasil, que está aberto até o dia 10 de dezembro. O objetivo das duas iniciativas é ajudar o consumidor a sair da chamada negativação e voltar a ter crédito na praça. Então vamos começar com o Feirão da Serasa, uma empresa privada que reúne informações sobre dívidas, cheques sem fundos e protestos de títulos. Gente, são mais de 1.000 parceiros. Mais de 1.000 parceiros, entre bancos, consórcios, operadoras de telefonia, de internet, supermercados, construtoras, todas oferecendo descontos de até 99% no pagamento das dívidas que estão em atraso. Se não der para pagar tudo, dá para descolar um prazo maior para pagar o saldo devedor. Você pode usar os canais digitais da Serasa, que são informados no site oficial da empresa, serasa.com.br/atendimento. Outra opção é ir presencialmente numa das mais de 10.000 agências dos Correios. Tem Correios espalhados em todo o país. Já o Feirão SPC Brasil é uma ação da empresa de tecnologia que tem vínculo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e que faz o armazenamento e processamento de todas as operações de crédito realizadas pelas empresas associadas. Para participar desse feirão é só acessar o site negociardívida.spcbrasil.org.br. Eu vou repetir o site: negociardívida.spcbrasil.org.br. Nos dois feirões é preciso fazer um cadastro e consultar o CPF para ver se você tem alguma dívida. Se a resposta for sim, veja se a dívida está disponível para renegociação. Caso a resposta seja positiva, comece a renegociar. Avalie a proposta e, se ela couber no seu orçamento, baixe o boleto com as novas condições de pagamento do débito ou faça um Pix e voilá! Adeus, dívida! Gente, já falamos aqui que final de ano é época dos presentes de Natal que podem provocar um rombo no seu orçamento. Mas final de ano também é tempo de estabelecer metas. Se você está naquela de sempre sobrar mês no fim do seu salário, muito por conta de contas atrasadas, por que não aproveitar agora para tentar renegociar as dívidas? É aquela coisa, o credor tem interesse em receber o dinheiro, mesmo que seja menos do que esperava. Afinal, é melhor receber alguma coisa do que não receber nada. Então a renegociação pode abrir a possibilidade de bons descontos no montante da dívida. Pronto, tá aberto o caminho para você botar as contas em dia e aí você poderá inverter a lógica da frase e passar a dizer: sempre sobra salário no fim do mês. Gente, aproveita, esse final de ano, todo final de ano acontece isso, esses feirões de renegociação, tanto da Serasa como o do SPC, são feirões assim que incluem mas muita gente, muitas lojas participam dessa renegociação, mais de 1.000 parceiros, então é importante que você faça exatamente isso. Renegocie para que a gente possa ter um Natal aí mais tranquilo, não é isso? Faça isso.
Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento de Andorra. Aqui no Brasil, muita gente nunca ouviu falar de Andorra. É um pequeno país que fica nos Montes Pirineus, entre a Espanha e a França, e tem apenas 468 quilômetros quadrados. Mas o país é internacionalmente conhecido, apesar de ser 47 vezes menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Andorra recebia anualmente, antes da pandemia, mais de 10 milhões de turistas, ou seja, bem mais do que os 6 milhões e 300 mil estrangeiros que visitaram o Brasil em 2019, último ano antes que a Covid-19 atingisse a atividade turística em todo o mundo. Os visitantes são atraídos principalmente pelos esportes de inverno, praticados nessa nação montanhosa e que oferece boas condições de existência para os seus 80 mil habitantes. Dados estatísticos indicam que em 2013, os habitantes de Andorra tinham a maior expectativa de vida do mundo. Uma das curiosidades de Andorra é o seu sistema político. O país é um principado, dirigido por 2 príncipes, que além de serem estrangeiros, nem moram por lá. O bispo católico da cidade espanhola de Urgel e o presidente da França. Para explicar esta excentricidade, é preciso conhecer a história do pequeno país, começando pela antiguidade. Na época em que Roma e Cartago eram as 2 superpotências em guerra, a região era habitada pela tribo dos andosins. Quando o genial chefe militar cartaginês Aníbal atravessou os Pirineus com o seu exército no caminho da Espanha até a Itália, ele teve que enfrentar os andosins. Estamos falando de 2 séculos antes do nascimento de Cristo. Na época medieval, Andorra ficou sob a influência dos visigodos e depois teve o apoio do exército de Carlos Magno para resistir aos árabes que tinham conquistado a Península Ibérica. O fato é que Andorra se tornou uma possessão feudal pertencente a um conde, que depois cedeu a área para o bispo de Urgel. Após diversas disputas, foi assinado um documento em 1278 que estabelecia que o país seria governado por um conde francês e o bispo dessa cidade da Catalunha. Com o tempo, o conde foi substituído pelo rei da França e depois pelo presidente francês. Assim, ele é príncipe de Andorra, junto com outro príncipe, o bispo de Urgel, na Espanha. Mas se os 2 príncipes são estrangeiros e vivem em seus países, quem governa de fato Andorra? Durante séculos foi um síndico. Isso mesmo, esse é o nome do cargo. Ele presidia o Conselho da Terra, como era chamado uma espécie de parlamento. Hoje em dia, o país tem um primeiro-ministro e um parlamento chamado de Conselho Geral. Ele é unicameral e composto de um número entre 28 e 42 conselheiros. 50% deles representam as 7 áreas em que o país é dividido. A outra metade é eleita por toda a população. Os conselheiros escolhem o primeiro-ministro
que sempre tem que ser um deles. E o presidente do parlamento é chamado de síndico-geral. Se o primeiro-ministro não estiver satisfeito com o Conselho Geral, ou seja, o parlamento, pode pedir aos 2 príncipes estrangeiros que dissolvam o órgão e convoquem novas eleições. E os conselheiros, por sua vez, têm o poder de remover o primeiro-ministro por maioria absoluta dos votos. A principal atividade econômica do país é o turismo, mas o sistema bancário também é importante, pois a pequena nação é um paraíso fiscal. O fato é que seus habitantes desfrutam de uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo. Andorra não possui um exército, a não ser uma pequena tropa para as cerimônias. O país, na verdade, é defendido pela França e a Espanha, mas pela lei, todos os homens andorranos devem manter um fuzil ou rifle em sua casa. O país praticamente não gasta nada com a defesa. No século XX, a artista folclórica americana Malvina Reynolds, impressionada com o orçamento militar de apenas $4,90 do país, compôs a canção Andorra, que fez sucesso e vamos ouvir na versão do também americano Pete Seeger. I wanna go to Andorra, Andorra, Andorra. I wanna go to Andorra, it's a land that I adore. They spent $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra? Hip hurrah! In the mountains of the Pyrenees, there's an independent state. Its population 5,000 souls, and I think they're simply great. 170 square miles big and it's mighty plain to see. They spent less than $5 on armaments and this I got to see. O Principado de Andorra é membro de pleno direito das Nações Unidas, da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa e possui um acordo especial com a União Europeia. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eric Bento. $4.90 on armaments and their defense. Did you ever hear such confidence, Andorra? Hip hurrah! I wandered down by the Pentagon, this newspaper clipping in hand. Agenda do Senado. Quem está na ponta da linha é o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado, para trazer para a gente aí a agenda do Senado para essa semana. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriano. O que temos aí nessa semana, Guerzoni? Pois é, o Senado aí nessa corrida de final de ano vai apertar o passo, né? Nós temos aí 4 semanas até o recesso e a pauta está carregada. Provavelmente a gente vai ter aí uma maratona até o final do ano, basicamente de uma pauta econômica, né, ligada especialmente às finanças públicas, que deve ser a ênfase nesse final de ano, né? A gente tem, claro, o orçamento, né, que é uma pauta sazonal, né? Esse é o período em que o Congresso tenta votar o orçamento. Não é raro não haver condições políticas de fazer isso e o orçamento acabar sendo votado no ano seguinte, mas o ideal é que seja votado o orçamento já nesse final de ano,
para que o governo tenha um orçamento pronto para o ano que vem, né? Essa pauta normalmente já toma uma boa parte do tempo parlamentar, né? É um projeto complexo e normalmente com uma série de implicações políticas na sua votação, né? Especialmente esse ano que a gente tem uma discussão grande sobre a questão das emendas parlamentares, né? O Senado votou agora o projeto de lei complementar que disciplinava o tema, foi para a Câmara, né? O projeto está com o presidente Lula para sanção. Então essa já é uma pauta complexa aí esse ano. Mas nós temos aí a questão tributária, né? O Senado está com os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária, né? Da emenda constitucional da reforma tributária. Essa semana a Comissão de Constituição e Justiça faz mais 3 audiências públicas para tentar fechar o texto, né? A ideia inicialmente era que talvez agora nessa última semana de novembro a comissão conseguisse votar o tema, mas provavelmente isso não deve acontecer, né? A gente vai ter que fazer essa votação aí no mês de dezembro, na comissão, depois do plenário, e como o Senado deve promover alterações, a matéria vai ter que voltar para a Câmara e há uma pressão grande para ver se vota esse ano. Então as negociações em torno desse tema devem aí estar bem presentes nessa semana, né? Tudo indica que não haverá ainda deliberação, mas a gente deve ter uma negociação grande. E temos também a pauta da questão do corte de gastos, né? Que está aí na ordem do dia já há algumas semanas. O governo tem tentado fechar uma proposta aí entre os vários ministérios para encaminhar o projeto ou os projetos, né, para o Congresso Nacional. O governo ainda não fechou esse projeto, então nem chegou ao Congresso Nacional e primeiro vai para a Câmara dos Deputados, mas deve ser um tema que vai estar presentes aí nas discussões. E são 3 temas que estão totalmente interligados, né? Você tem a questão dos tributos, que é a questão da arrecadação, a questão dos gastos e o orçamento, que justamente trata das 2 coisas, né? Ele prevê qual será estima a receita e fixa a despesa para o ano que vem, né? Então nós devemos ter aí essa semana negociações avançando em torno desses temas, que provavelmente não serão votados, mas deve ser a principal atenção do Senado e do Congresso Nacional, né? Para ver se a gente fecha o ano com essas questões resolvidas. Legal, Guerzoni, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Senado, ter destacado aqui a agenda do Senado para essa semana. Um abraço para você, boa semana. Tá, obrigado. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Gente, nos anos 70, a geração de Cruyff, Heisenbrink, Neskes e Hepp deixou escapar 2 títulos mundiais, em 74 para a Alemanha e em 78 para a Argentina. E não é que poderemos ter uma situação semelhante aqui no Brasil? A geração de Luiz Henrique, Igor Jesus e Tiquinho poderá deixar escapar pelo 2º ano consecutivo o título de campeão brasileiro. Vamos deixar o Pedro Pincer explicar esse imbróglio pra gente. Pedro Pincer, bom dia para você. Bom dia Adriano, bom dia Gisele, bom dia quem nos acompanha. O Campeonato Brasileiro de Futebol apresenta Vale a Pena Ver de Novo, né? Ao que parece. Seria Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho hoje está em estado de graça. Não tenho nenhuma razão. Série A e tal, da Elite. Será que teremos, Gesiel Carvalho, uma bipipocada esse ano? Olha, a gente conversou tanto durante esse ano e durante todo o campeonato, a gente tem que dar o crédito
de que a cautela sempre foi a palavra-chave para o Pedro Pincer com relação ao Campeonato Brasileiro de 2024. Mesmo com todo o auê em torno do Botafogo, e realmente durante 90% do campeonato foi o melhor time do Campeonato Brasileiro, mas que coisa, hein? No final ali, quando realmente é preciso fechar a tampa do caixão e ser o campeão, o Botafogo agora eu olho na tabela, e o Botafogo que durante o campeonato inteiro liderou, não é mais o líder. Tem uma tabela ingrata. Novamente, pois é. Nos Palmeiras, Internacional, isso é complicado. É complicado, principalmente pelo time que o Botafogo conseguiu montar nesse ano de 2024. É uma situação realmente complicadíssima. Eu fico imaginando a cabeça do torcedor num momento desse. O ponto principal aí foram os últimos pontos que se perderam em casa, né? O Botafogo pegou o Grêmio aqui em Brasília com mando de campo, pegou o Criciúma no Maracanã, pegou o Cuiabá e pegou o Vitória. Foram 4 empates. Se o Botafogo consegue vitórias nessas partidas, seriam aí mais 8 pontos. 8 pontos. Hoje a gente está 1 ponto atrás, né? Seriam 7 pontos, né? Eu sou de humanas, mas eu acho que são 7 pontos na frente. 1 ponto atrás não, Pedro Pinto, estão empatados em 70, mas o Palmeiras... Desculpe, é por causa da vitória a mais que o Palmeiras tem, então na minha cabeça está 1 ponto atrás. Mas enfim, está empatado, seriam 7 pontos na frente, faltando 3 rodadas a disputar, quer dizer. Então a incompetência do Botafogo em algum momento seria punida. E acabou sendo punida praticamente ao mesmo tempo em que se tomava o gol do Vitória. O Palmeiras abriu a contagem lá em Goiânia e manteve o resultado. E agora o Botafogo está complicada a situação, porque nesse momento nada me leva a crer que o Botafogo vai conseguir os 3 pontos no Allianz Parque. Eu seria muito positivamente surpreso se isso acontecesse, entendeu? E a cabeça do jogador, como é que fica no Moranense? Pois é, mas então o foco principal teria que ser a Libertadores para mim agora. O John Textor está otimista, o manager do Botafogo, porque falou que o Allianz Parque é o parque de diversões do Botafogo. Exatamente. Mas eu acho que o Textor está no papel dele. Eu acho que ele tem que elevar a moral do time, que nesse momento está muito baixa, para a semana, talvez a semana mais importante da história do Botafogo, que é esse jogo contra o Palmeiras na terça e a final da Libertadores inédita no sábado. Vamos ver o que nos reserva. Pois é. Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais de campeonato brasileiro, vamos falar da Série B, claro. O Gisele Carvalho aqui tá doido para falar de Série B, mas vamos aqui falar da última quinta-feira, porque na última quinta teve uma reunião do grupo temático Organização e Ordenamento Esportivos do Grupo de Trabalho, que estuda o projeto que trata do vínculo empregatício dos árbitros desportivos no Brasil. A proposta busca assegurar direitos trabalhistas a esses profissionais que hoje são considerados autônomos. Reportagem do Paulo Barreira. A proposta, apresentada no Senado em 2019, propõe alterar a relação entre empregado e empregador, garantindo aos árbitros direitos trabalhistas como férias e 13º. Durante os debates, o grupo pretende avaliar as atuais condições de trabalho dos árbitros brasileiros e sugerir leis para regulamentar a profissionalização da categoria. Atualmente, o trabalho dos árbitros é regulamentado pela Lei Pelé, do ano de 1998. Ela define que os árbitros sejam considerados profissionais autônomos, ou seja, sem vínculo formal, exercendo sua atividade por conta própria. Anderson Daronco, representante da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil e atuante no esporte há quase 25 anos,
afirma que a atual situação dos árbitros é insustentável diante do crescimento do futebol como um negócio global. É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. O que a gente está buscando aqui, por meio do debate, é um entendimento para que o árbitro se faça presente nesse mundo profissionalizado que é o futebol. E a arbitragem faz parte disso. A arbitragem ela está inserida diretamente no resultado final desse produto. Pela legislação atual, os árbitros são considerados prestadores de serviços. Desta forma, eles só recebem quando atuam nas partidas. Tá, esse é o Paulo Barreira falando desse assunto que já discutimos aqui, né, no 11 Minutos, sobre a profissionalização dos árbitros de futebol. E a gente, claro, vai continuar com essa discussão aqui no 11 Minutos. Toda vez que tivermos novidades, a gente traz para você. Agora vamos falar, gente, da definição da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem a Série B. E vamos aqui primeiramente, antes do Gesiel Carvalho, que eu sei que ele quer falar aqui, vamos ouvir o Pedro Pince. Pedro Pince, ontem eu estava ali, os canais de TV transmitindo simultaneamente os jogos, o meu controle remoto quase quebrou o botão, de tanto ficar passando pros canais, porque em cada jogo tinha uma emoção, Pedro Pince. Isso, essa é a graça dos pontos corridos quando chega-se às finais da competição com várias possibilidades, como aconteceu, né? E acabou, mais uma vez, a minha bola de cristal. Que bom que a sua bola quebrou. Dando bug, é verdade. Uma vitória sensacional do esporte, né? Ganhando tudo bem, com o Santos jogando, né, de forma que não tinha mais o que fazer no campeonato, mas assim, que vitória, a torcida fantástica. A ilha estava linda. E foi uma coisa que eu li ontem, e eu concordo, né, porque o Sport teve que pagar uma multa para o Santos para liberar o Lucas Lima para jogar. Os 500 mil mais bem pagos da história do esporte. Meio milhão de reais e agora com o Sport jogando na primeira divisão, a receita aumenta estrondosamente, quer dizer, sim. Então realmente valeu muito a pena esse R$500 mil que foi pago. Foi um investimento no Lucas exato, Lima, né? O Lucas Lima fazendo 2 gols e poderia ter feito 3. Pois é. Se ele tivesse batido o segundo pênalti. Você sabe que eu gosto demais do Barleta, né? Sim, não deu nem pra ter raiva do Barleta, mas aquele pênalti era pra ter sido batido pelo Lucas Lima, pelo resultado, pelo clima. Sim, tava sem peso nenhum, jogando demais, o homem do jogo, com certeza era o Lucas Lima. Mas tudo poderia ter ido por água abaixo se algum outro resultado não tivesse conseguido o que precisava. Sim. E não foi o que aconteceu. Então, assim, foi tudo aconteceu como o esporte precisava e acabaram a classificação. Agora, se o Botafogo não for campeão, Deus me livre, e agora eu acho que deveria se marcar um amistoso com o Novo Horizontino no início do ano, né? Mas que coisa era para ter, jogou muito bem o campeonato inteiro, era para ter, né, assim, em algum só dependia dele. Só dependia dele e acabou perdendo pro Goiás. E teve um ouvinte nosso que vaticinou isso, não foi? Olha, o Luiz Paulo, inclusive, ele mandou aqui uma mensagem, disse: eu não quero me gabar não, mas eu cantei essa pedra. Realmente, Luiz Paulo Machado, lá de Fortaleza, ele disse o seguinte: o que vai acontecer é que o Novo Horizontino não ganha do Goiás dentro de casa e sobe Ceará Sport. Foi exatamente o que aconteceu. Vou perguntar pra ele quem ele acha que vai ser campeão da Libertadores. Luiz Paulo, manda aqui. Então, Botafogo e Novo Horizontino não seria Supercopa, seria Super Pipoca. Olha! Eu mereci. Você levantou a bola. Levantei, você foi fantástico na conclusão. Agora, o Sport acabou entrando, né, em terceiro ou em quarto, Gisele? Em terceiro, por favor, lugar, né? O Ceará entrou, seu vozão, você entrou, mas você entrou depois do Sport, né? Tá aqui na tabela. Exato, entrou e o Guarani conseguiu segurar o Ceará, né? O Ceará não ganhou do Guarani. Heroicamente. Mas o Lanterna. Por conta desse resultado que a gente falou aí do Novo Horizontino, acabou entrando o Ceará
E pela primeira vez teremos provavelmente 5 nordestinos na primeira divisão no ano que vem. Sim, os dois da Bahia, então, agora os dois do Ceará e o Sport por Pernambuco. Acho que é a primeira vez, isso é digno de nota. Maravilha, bom demais. Parabéns a você, Gisele. Obrigado, muito obrigado. Ontem eu estava realmente bem nervoso. E o Adriano fica mandando mensagem pra mim no meio do jogo. Não tem condição de responder mensagem naquela hora. Agora, depois do jogo, aí eu mandei um desacato de figurinhas pra ele. Mas eu confesso que eu mandei quando tava tudo bem pro esporte. É verdade. A mensagem foi: até agora tá dando certo. Meu Deus, não é hora de mandar essa mensagem. Adriano, só para. Mas foi muito emocionante mesmo ontem a Série B, né? E eu achei interessante também que nenhum dos times que não tinha nada para fazer no campeonato, né? Goiás, o Guarani e o Santos venderam caro os resultados. Não, o Santos jogando como se precisasse de alguma coisa. Tem hora que irritou. Eu disse: o que vocês já são campeão, não precisa desse esforço todo, né? E chegou um momento que, logo depois que a gente levou o gol do Santos, e logo em seguida a gente ia levando um empate, se não fosse o Kaique França, que praticamente tirou a bola dos pés do atacante. Complicado assim, eu digo, gente, mas para que esse esforço todo? O Santos já não é campeão. Enfim, tinha que ser com emoção. É sempre assim com o esporte. Parabéns, estamos na A depois de 3 anos de agonia e na Série B. Agora, Pedro Pince, eu confesso que eu cheguei a pensar em programar o hino do Esporte Recife hoje, mas o estatuto do 11 minutos não permite isso. É só para título. Mas então, existem exceções, vocês poderiam colocar uma exceçãozinha aí nesse estatuto. Porque aí depois também qualquer time que tocar os outros 3, né? Qualquer time que é terceiro colocado na Série B. Mas tem uma linha que diz: desde que na bancada do Conexão tenha um torcedor do time em questão, meu o hino Deus, está valendo. Ainda bem que o Gesiel não é deputado ou senador, porque senão. Muito bem, então falamos aqui de Série B. Parabéns aí ao Santos, já tinha subido, né? Parabéns aí ao Mirassol. Tem que louvar o Mirassol, né? Porque Mirassol subiu tranquilo. Subiu tranquilo, né? Um time do interior de São Paulo, né? Então a cidade está em festa. Parabéns ao esporte, parabéns ao Ceará. 4 que sobem para a Série A em 2025. Agora é subir e ficar, né, Gesiel? Vamos ficar. Porque esse negócio de gangorra também não tem a menor graça. Vamos ficar assim. Muito bem. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui do Pedro Pince, né? Pedro Pince, é o seguinte: nós estamos vendo aqui a tabela do campeonato, né? Então, nós temos aqui terça-feira, também conhecida como amanhã. Temos aqui Palmeiras e Botafogo amanhã no Allianz Parque. É o jogo que decide o Campeonato Brasileiro de 2024, né? Então, sua expectativa para o jogo de amanhã no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras, que só se concentra no Brasileirão, e Botafogo joga amanhã, mas já pensando também na Libertadores no próximo sábado. Só um adendo, Pedro Pince. De novo, é aquele jogo específico que vai definir tudo, e de novo é contra o Palmeiras. Se não me engano, ano passado foi no jogo contra o Palmeiras que o Botafogo descarrilhou, né? Mas assim, com a diferença, são 2 diferenças aí, né? A primeira, que no jogo do ano passado não era assim, eu acho que era a rodada 32 ou 33, não era a rodada 36 tão perto no final do campeonato. E segundo, que o jogo era no Newton Santos, agora é no Allianz Parque, né? Agora, perguntando, Pedro, qual é a sua expectativa? A pior possível, porque depois de perder essa quantidade absurda de pontos dentro de casa para times que brigam por outras coisas que não o título na competição, nada me leva a crer que o Botafogo vai fazer os 3 pontos e botar de novo a mão na taça. Não acredito que o Botafogo ganhe, ainda mais que com a final da Libertadores se avizinhando. Entendeu? Então, a minha expectativa é que o Palmeiras acabe ganhando e ficando 3 pontos à frente e com 2 vitórias a mais, faltando então 2 rodadas para o campeonato acabar. A verdade é que o Palmeiras, se ganha todas, já era, né? Sim. E é o que vem acontecendo, né? Porque ganharam o jogo do Bahia no final, né? E ganharam de novo do Atlético Goianiense, e assim,
o Botafogo é um grande time, pode chegar lá no Allianz e vencer, como nós tiramos eles da Libertadores daquela forma para matar um cardíaco. Agora, botando campo e bola nesse momento, até pelo psicológico do Botafogo, não acredito que a gente chegue lá e vença no Allianz Parque, não. Então vamos acompanhar, até porque também o Botafogo tem uma tabela até o final dificílima, tem o Palmeiras, isso. Depois tem o Internacional fora de casa, atropelando todo mundo. E o São Paulo, na última rodada, o São Paulo que ainda almeja Libertadores, então... Já entrou, já tá dentro. Já tá dentro, né? Mas tá assim, aquele negócio de pré, né? Ele quer a Liberta, né? O negócio de pré é uma fria, eu acho. Então a gente... Então vamos aguardar aí o que vai acontecer daqui pra frente. Gente, precisamos terminar hoje o 11 exatamente às 8h30. Queria que a gente falar um pouquinho aqui sobre a final da Sul-Americana. Nós vamos falar na sexta-feira da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires. Agora, o Cruzeiro disputou a final da Copa Sul-Americana no sábado contra o Racing da Argentina e foi derrotado. Fernando Diniz não conseguiu a tríplice coroa das Américas, que seria o Flusão Liberta, Flusão Supercopa e Cruzeiro com a Sul-Americana. O que foi uma pena, né? E aí, porque Gisele? Realmente... 3-1 pro Racing. Eu esperava que o Cruzeiro realmente fizesse um bom jogo, fosse vitorioso e trouxesse a Sul-Americana, e até o Fernando Diniz, que eu gosto muito do trabalho dele. Mas acabou não acontecendo, deu os argentinos como campeão, e o Cruzeiro perdeu uma oportunidade aí, assim, maravilhosa, de mais um título bem importante, que é a Sul-Americana. Eu não vi o jogo do Cruzeiro, mas torci muito para que ele fosse o campeão. É uma pena. E aí, Pedro? O Cruzeiro não viu a cor da bola, né? Especialmente no primeiro tempo. O jogo começou com um gol do Racing aos 2 minutos e acabou sendo anulado, mas logo depois eles fizeram 2-0, quer dizer, e depois o Cruzeiro ainda fez um gol no início do primeiro tempo, do segundo tempo, que deu um certo alento, mas assim, o Racing foi dominante durante a partida inteira. O Racing tem um jogador chamado, que eles chamam inclusive de Maravilha Martínez, que é um artilheiro, um faro de gol realmente, e acabou, assim, não teve dúvida de quem foi o campeão, sabe? Aliás, o trabalho de Fernando Diniz no Cruzeiro é altamente questionável. Eu não acredito que ele vá ficar para a temporada de 25, não, entendeu? Mas falando da final propriamente dita, resultado muito justo, e o Racing voltando a ser campeão. O último título internacional do Racing tinha sido em 1900, uma Supercopa da Libertadores, também contra o Cruzeiro, e há muito tempo atrás, não sei exatamente a quantidade de anos, mas o Racing voltando a ser, buscar um título internacional depois de décadas, e com essa coincidência de ter sido contra o Cruzeiro também. Muito bem. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Entrevista. As escolas públicas de ensino médio de todo o país podem se cadastrar para receber um exemplar de Eleitos, o jogo da democracia. Eleitos é uma ferramenta didática e divertida desenvolvida para enriquecer em sala de aula o aprendizado sobre a cidadania, a democracia, a Constituição Federal e a importância da participação política dos jovens. Para você que está no YouTube, eu estou com um exemplar aqui de Eleitos, o jogo da democracia. Olha só que beleza aqui. E nós convidamos para essa entrevista Walter Rosa, que é assessor técnico da Secretaria de Comunicação do Senado e idealizador de Eleitos, o jogo da democracia. Ele está aqui no estúdio, você que está no YouTube está vendo aqui o Walter Rosa ao vivo e em cores. Walter, bom dia para você. Bom dia a todos que nos ouvem. Olha, primeiramente aqui, parabéns pela ideia, né, desse jogo, né, de tabuleiro, Eleitos, o jogo da democracia. Tô aqui morrendo de vontade de pegar desse aqui e levar para casa. Mas, Walter, queria que você explicasse pra gente como é que surgiu essa ideia de Eleitos, esse jogo de tabuleiro, Eleitos, o jogo da democracia. Neste ano de 2024, o Senado completou 200 anos, né, de criação do Senado Federal. E houve um calendário na casa para celebrar essa data e foi previsto o desafio de inovação, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Inovação do Senado.
Com isso, eles lançaram a ideia de que houvesse um jogo de tabuleiro voltado para estudantes de ensino médio de todo o Brasil. E houve um concurso e a proposta que eu apresentei foi escolhida vencedora. Houve todo um processo de idealização, depois de prototipagem. A gente levou em algumas escolas públicas do DF, né, do Distrito Federal, os 5 finalistas para que fossem jogados e os estudantes também davam suas opiniões. E essa proposta que eu apresentei foi escolhida vencedora, né, que é um jogo de tabuleiro. O tabuleiro, ele é dinâmico, então assim, existem peças que podem ser montadas como se fosse um quebra-cabeça, assim, independente da ordem, o jogo acaba funcionando. E agora o Senado está distribuindo para as escolas públicas que têm ensino médio, né, de todos os estados. O pessoal pode entrar no site do Jovem Senador, que agora quem está assumindo a distribuição é o programa Jovem Senador, e as escolas podem solicitar e o Senado vai enviar gratuitamente um exemplar por escola. Cara, isso é legal demais. Eu estou aqui dando uma olhada no jogo. E muito bem feito, primeiramente, a qualidade do material, assim, maravilhosa. Me lembra muito aqueles jogos de tabuleiro que a gente joga e praticamente começa a vida jogando, que é jogo Banco Imobiliário, né? E me lembrou muito aqui. Eu queria que você falasse em linhas gerais, em que consiste, Walter? Que eu tô vendo aqui que tem um tabuleiro, tem as peças retangulares, tem o verso das cartas com perguntas também. Em linhas gerais, que você foi o idealizador desse projeto, como é que funciona esse jogo? Em que consiste os eleitos? Quem ganhar, como é que vai jogar? Certo. Me permite apenas, como você disse que está bem feito, dizer que é uma produção 100% do Senado. Maravilha. Então, assim, eu idealizei o jogo com o apoio de outros colegas. A arte, o projeto gráfico é do Leonardo Chaib, nosso colega da TV Senado, e a produção também foi feita pela gráfica do Senado. Cara, né? tá Então, muito legal, o papel tá, assim, tem uma gramatura boa, né? As imagens estão muito bem impressas. O tabuleiro traz animais da nossa fauna, tem elementos da flora, enfim, tem alguns itens aí também na nossa cultura regional, tem uma canoa, tem uma sanfona. Então, assim, agradeço também, mas em nome de toda essa equipe que esteve envolvida na produção do jogo, né? Como a proposta era entregar um jogo de tabuleiro para os jovens do ensino médio, qual foi a minha ideia? Foi aproximar o Senado Federal da comunidade escolar. E por isso, a casa inicial é justamente uma escola. Então os jovens saem da escola, percorrem, seguem todo o percurso do tabuleiro e chegam ao Congresso Nacional, ao prédio do Senado. E o que acontece? Durante esse percurso, há casas assim, você participou da Olimpíada Brasileira de Matemática, ande uma casa. Da mesma maneira, você esqueceu de renovar seu título de eleitor, fica uma vez sem jogar. Então há informações sobre a vida do estudante e também informações para essas pessoas que estão começando a votar, entrar na vida, né, no exercício pleno da cidadania, na vida política. Então é essa grande metáfora, quem sai da escola e chega no Senado. E o que acontece? Durante o jogo, os participantes vão respondendo perguntas. E as perguntas, quando ele acerta essa resposta, ele consegue votos. Existem perguntas de 50 mil votos ou 100 mil votos. Quem chega no Senado com 500 mil votos, vence o jogo e é eleito senador ou senadora, né? As perguntas foram pensadas também para abarcar toda a diversidade do Brasil. Então a gente tem perguntas de todos os estados, nessa ideia de que o Senado é a casa da federação, independente do tamanho do estado, da quantidade de pessoas que moram no estado. Cada um dos estados, o DF, tem 3 senadores e senador, né? E senadora. Então a ideia foi isso, mostrar que todos eles podem virar senador ou senadora. E saindo da escola, eles também passam pela universidade, que é mais uma ideia de mostrar também essa proximidade com os jovens. E nessa universidade, cada jogador ou jogadora pode escolher uma profissão. E a partir dessa profissão também tem essa ideia de que não importa se você é professor, se você é médico, se você é biólogo, alcançando a quantidade de votos necessárias, você pode virar senador ou senadora e contribuir com a melhoria de vida de brasileiros e brasileiras, propor políticas públicas, né? Então, é mais ou menos essa ideia em linhas gerais, assim. Sai da escola, passa na universidade, escolhe a sua profissão, que dá também algumas habilidades específicas, e responde perguntas até conseguir os 500 mil votos necessários para ser eleito e vencer o jogo.
Olha, legal, muito legal aí essa ideia, né? Essa interatividade, né? Essa diversidade, né? Que o jogo proporciona. Bom, estamos vendo aqui, né? Que a ideia, né, Walter, é exatamente também que haja atividades nas escolas, né? Dentro da sala de aula, né? Dos professores interagindo com os alunos, que eles possam até, de uma maneira lúdica, divertida, jogar os eleitos, né? Na sala de aula, digamos assim, né? Essa é a ideia. E eu faço duas perguntas para você. Como é que como é que podem ser essas atividades dentro de sala de aula e como a escola, porque o jogo eleitos está sendo oferecido para as escolas públicas de ensino médio. Como é que a escola pode entrar nessa, receber um exemplar de eleitos e como é que são essas atividades, podem ser as atividades dentro da sala de aula? Como a escola pode solicitar, né? A distribuição está sendo feita por meio do programa Jovem Senador, que é um programa que o Senado realiza um concurso de redação nacional e aquelas redações que são escolhidas vencedoras, eles vêm para Brasília, passam uma semana aqui. Inclusive os jovens senadores e senadoras de 2024 receberam o jogo como parte do prêmio, né? Todas as escolas finalistas de 2016 para cá, porque são 3 escolas finalistas por estado e DF, receberam o jogo também como parte, né, de uma premiação por estarem engajadas nesse projeto do Senado. Então pode-se entrar no site do Senado, no site do Jovem Senador, e lá existe um formulário, tem um banner, jogo eleitos, a escola entra e preenche informações como endereço e tudo mais, envia o formulário e o Senado encaminha para a escola, gratuitamente. Um exemplar por escola, nesse início, porque também assim, a gente não tem uma produção que consegue mandar um para cada escola do Brasil todo. Então a gente está mandando só um para cada escola, aquelas que solicitam, né? Como o professor ou professora pode usar o jogo em sala de aula? A gente fez, como eu disse, alguns testes, tanto antes, depois que o jogo ficou pronto também, a gente levou nas escolas, e os professores, coordenadores pedagógicos têm elogiado muito a iniciativa, porque são conceitos de cidadania, de democracia, que muitas vezes ficam algo muito abstrato para ser trabalhado com os estudantes. Então, na hora de jogar, o professor ele escolhe geralmente assim, ou um contraturno, ou numa aula que pode ser de história, pode ser uma aula também de geografia, uma aula que se ele trabalha um conceito mais assim de cidadania e tudo, se tiver uma atividade extracurricular, o professor coloca os estudantes para jogarem e conduz alguns debates, faz com que eles percebam a importância da participação popular, né, que a democracia, a cidadania, esses conceitos abstratos, na verdade, são importantíssimos e interferem na vida dia a dia da comunidade, dos seus municípios, das pessoas. Então, assim, a gente dá algumas dicas para o professor jogar com a turma. Nós sugerimos até que sejam feitas duplas ou grupo de 3 pessoas, porque eles discutem entre si. Então, existe também essa questão da negociação, de habilidade de trabalhar em grupo. A questão política. A questão política. Isso é muito interessante porque mostra como existem cartas e algumas peças do tabuleiro que fazem o seguinte: faça alguém ficar uma vez sem jogar, ou então faça alguém andar algumas casas. Isso começa também a formar alianças e quer queira, quer não, alguns adversários. Você está me deixando sem jogar agora? Você vai ver, na próxima vez eu vou te deixar sem jogar. E isso é um jogo político. É um jogo que isso faz com que as pessoas desenvolvam essas habilidades de negociação, né, de exercício da política mesmo. Então o professor pode colocar as perguntas também, são perguntas de história do Brasil, perguntas que falam da geografia, tem cultura brasileira. Isso são também assuntos que são trabalhados no Enem, por exemplo. Não impede que o professor trate de outras questões. Então a gente levou em algumas escolas e falou: eu vou pegar, todo mês eu vou usar esse jogo e eu vou pegar as perguntas da matéria que eu vou estar trabalhando. Porque são 300 perguntas, né, 150 que valem 50 mil votos, teoricamente um pouco mais fáceis, e 150 que valem 100 mil votos, teoricamente um pouco mais difíceis. Mas aquela coisa, chegou nas 300, se todo mundo conhece as respostas, já vai limitando um pouco. Mas os professores disseram: não, eu vou inventar perguntas sobre isso, perguntas sobre a história do Estado, porque a gente também ficou num âmbito nacional. Sim. Então o professor tem interesse, a gente pergunta assim: a Serra da Barriga fica em qual estado? Aí o professor já quer perguntar daquela micro-região do Estado, né, da subdivisão, por exemplo, da região amazônica e tudo mais. E a gente dá essas linhas para também, sim, depois do jogo ter terminado, o professor discutir: olha, o que vocês acharam desse assunto? A gente trabalha a questão de saúde pública, utilidade pública, e depois ele pode
propor algum projeto extracurricular para que os estudantes desenvolvam na sua comunidade. Então, por exemplo, existe no jogo algumas perguntas: como combater o mosquito da dengue? E há perguntas, né, sobre isso. Depois pode haver um projeto: gente, vamos agora sair aqui na rua da escola, vamos aqui no pátio da escola, tem água parada? Tem alguma coisa? Então, o universo de possibilidades de aproveitamento do jogo é muito amplo, porque existem perguntas sobre saúde pública, sobre política, sobre composição do Senado, sobre justiça, e existem perguntas também sobre heróis e heroínas da pátria, personalidades que contribuíram para o Brasil ser o país que é. Então, fica muito... E o próprio professor pode adaptar também as suas perguntas de uma forma a customizar o jogo até para a própria região dele. Exatamente. A escola. Achei isso fantástico. E assim, quando a gente leva na escola, os professores ficam muito empolgados e já começam a criar possibilidades de uso que a gente nem previu. Mas como eles têm a vivência, a experiência de estar na sala de aula, de saber quais são os ânimos, a motivação dos estudantes, eles já começam a falar: nossa, eu vou usar isso, para aquela coisa, vou fazer isso na atividade. Então é muito gratificante saber que o Senado está chegando nessas pessoas, né, chegando na comunidade escolar e nesses jovens que vão começar a votar, que vão estar mais atentos à política. E então, assim, a ideia é que no médio prazo a gente tenha uma juventude mais engajada, mais interessada na política e, portanto, mais atuante também. Fico pensando aqui, Adriano, o seguinte: é claro que o jogo, quando o Walter idealizou, juntamente com toda a equipe, esse jogo, a ideia realmente foi uma ideia de trazer a comunidade, os estudantes, para mais próximo do Senado Federal e trazer perguntas que agregassem a esses estudantes. Mas eu tô vendo o jogo assim feito de uma maneira tão bem feita, com uma qualidade tão boa, que eu fico imaginando assim: por que esse jogo não vai, por exemplo, e eu pergunto para o Walter se existe essa possibilidade de futuramente fazer parte, quem sabe, do catálogo do Senado, e as pessoas que, quem quiser esse jogo, ter a possibilidade de, sei lá, até comprar, num custo pequeno. O objetivo do Eleitos nunca foi econômico, mas para ter esse jogo, as pessoas, independentes desse jogo de ir para as escolas, para os professores ou não. Será que existe essa possibilidade futuramente? Para jogar numa sexta-feira à noite em família. Exatamente, numa chamar pizza, os amigos, né? A gente conversou sobre isso. Como eu disse, a produção foi toda feita pelos nossos colegas da gráfica do Senado, né, que produz também os livros vendidos na livraria do Senado. Como você disse, os livros são todos a preço de custo, né, livros muito bons, assim, que é por valor irrisório quando você compara com o preço de outras publicações. E existe essa ideia. Como a produção inicial foram apenas 2.500 jogos, a gente está priorizando as escolas públicas e especialmente aquelas que participam já do programa Jovem Senador. Mas os colegas da gráfica já estão fazendo estudos para, assim, considerar a possibilidade de incluir no catálogo da livraria, que além de ter um preço muito bom, ainda é enviado com frete grátis, né? Então, assim, estão estudando essa possibilidade e provavelmente no ano que vem, no primeiro semestre, já haverá uma definição. Mas a ideia é essa, até porque a gente tem recebido procura e quando a gente leva nas escolas, como é um por escola, o professor já fala: não, mas eu quero levar para minha sobrinha. E aí o outro estudante fala: não, mas eu quero esse aqui. É um problema bom, digamos. É um problema bom, porque você percebe até isso, um interesse, uma motivação em um assunto que muitas vezes não faz parte do dia a dia desses jovens. Outra coisa que eu acho muito interessante dizer é porque a gente ouviu duas críticas, assim, falando: nossa, mas hoje em dia, essa sociedade toda digital, esses jovens gostam de usar aplicativos, o Senado está fazendo um jogo de tabuleiro, por que isso? A gente teve duas críticas nesse sentido, e a gente recebeu 200 elogios, né, em contraposição. Por quê? A gente sabe que a internet de banda larga não é uma realidade de todas as nossas escolas. Sim. E quando a gente fala de Brasil, existem essas peculiaridades regionais. Realidades diferentes. Então, quando a gente apresentou para os professores, foi algo que foi muito elogiado. E um professor falou assim: nossa, é ótimo, porque eu vou tirar os meninos do celular e lá na nossa comunidade, na nossa escola rural, não existe internet o tempo todo. Existe aquela possibilidade de um intervalo lá que fica o sinal disponível, mas não é sempre. E por que é o que acontece?
O jogo de tabuleiro, ele é jogado aqui em Brasília, ele é jogado no centro das grandes capitais e ele é jogado numa escola quilombola, ele é jogado numa escola indígena, porque é isso, você leva, se tiver luz, não é verdade? Qualquer lugar pode ser jogado. E integração, quem já jogou jogo de tabuleiro sabe que a ideia bom é isso. Exatamente. É o olho no olho. E essa coisa de agregar, de estar em grupo, das pessoas discutindo juntas, né? Enquanto é uma característica dos jogos online, é muitas vezes assim, de você ficar mais reservado. Então, assim, a ideia é isso, depende agora dessa avaliação, né? Os colegas da gráfica já estão fazendo essa avaliação e disponibilizar no ano que vem para ser vendido. Uma outra coisa que eu acho importante dizer é que nessa ideia de aproximar os jovens da política, a gente também quis trazer Brasília para próximo dos jovens nas escolas, porque às vezes alguém que mora em um outro estado, no interior, não conhece muito bem, por exemplo, o prédio do Congresso Nacional. E a ideia que a gente teve foi justamente trazer espaços das cidades para o jogo. Então, nas peças de tabuleiro, além de ter a escola e ter o prédio do Congresso, tem o fórum, tem um posto de saúde, tem uma praça, que são espaços que todo mundo é um pouco familiarizado. Então, faz com que eles também se sintam mais à vontade. Maravilha, olha aí. Então, gente, eu fico imaginando a ansiedade do professor ouvindo essa entrevista, querendo ganhar esse jogo. Pede logo então no programa Jovem Ensinador, né? Então tem um endereço, né? Que é lá você vai no programa Jovem Ensinador e você vai lá, senado.leg.br/Jovem Senador, e aí você tem acesso lá à página para você fazer o cadastro e pedir para a sua escola. Então você que é professor, diretor da escola pública de ensino médio, né, Walter? Isso. Aí já fica atento, já faz o pedido para garantir aí um dos 2.000 exemplares do jogo Eleitos, o jogo da democracia. Walter, muito obrigado aí pela sua participação, ter atendido aí ao nosso convite, vir aqui no estúdio da Rádio Senado, e parabéns a você e toda a equipe envolvida no jogo Eleitos, o jogo da democracia. Muito obrigado, eu agradeço também e acho que é mais uma frente de atuação do Senado para contribuir, não só com o fortalecimento cada vez mais da nossa democracia, mas também com o exercício pleno da cidadania e